Primeiro, é necessário citar um dado da minha vida que eu acho importante, porque, no fim das contas, o meu trabalho dialoga muito com esse dado, né? Eu sou um carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou o primeiro carioca de uma família de não cariocas. Eu sou filho de uma pernambucana, eu sou neto de alagoana, eu sou neto de pernambucano, então eu sou de uma família nordestina que veio para o Rio de Janeiro e eu fui o primeiro a nascer aqui. E a minha família veio para o Rio de Janeiro numa circunstância muito peculiar, porque a minha avó materna, Dona Aidé da Silva Grosso, Dona Deda, ela era uma sacerdotisa, uma ialorixá do Xangô do Recife, do Candomblé de Pernambuco. A minha avó, ela quando tinha 16, 17 anos de idade, no Recife, ela era alagoana, de Porto Calvo das Alagoas, mas foi morar muito nova no Recife. A minha avó, então, chega ao Recife, e ali no Recife ela trava contato com uma casa de candomblé, a Casa da Água Fria, o terreiro de Pai Adão, que é uma casa muito famosa no Recife. Ela se inicia ali, e quando minha avó vem para o Rio de Janeiro, ela, em 1963, ela faz o que no candomblé, na macumba, a gente chama de plantar o axé, ou seja, ela cria a sua casa de candomblé na Baixada Fluminense, no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, onde eu passei grande parte da minha infância, da minha adolescência, porque eu fui criado pela minha avó. Meus pais se separaram muito cedo, então eu fui criado por ela. E eu fui, portanto, uma criança de terreiro. Eu nasci dentro de um terreiro, eu fiz a minha primeira iniciação, eu tinha 2 anos de idade dentro de um terreiro, e a minha formação, de certa maneira, ela se fundamenta muito no que eu chamo de culturas de terreiro. Eu fui, por exemplo, primeiro alfabetizado no tambor antes de ser alfabetizado nas letras. Como eu fui iniciado como Ogã Alabê, para quem não sabe o que é isso, é um sacerdote, um Ogã, responsável pelos tambores rituais. Eu era muito menino, eu tinha 2, 3 anos de idade, então eu aprendi a gramática dos tambores, né? Eu tinha que aprender esse tipo de coisa. Então, no fim das contas, eu fui uma criança que aprendi que o alujá de Xangô, ele representa, né, a força das grandes fogueiras, que o agueré de Oxóssi representa uma caçada. Eu aprendi que o opanigé de Omolu é um toque com uma determinada função, o ijexá, que se toca para Oxum e Logunedé. Então, esse complexo do tambor, ele marcou a minha primeira infância antes mesmo que eu pudesse ter tido contato com os livros. E eu cresci no terreiro, enfim, e o terreiro, de certa maneira, forjou a minha maneira de olhar o mundo. E, nesse sentido, eu cresci dentro, fundamentalmente, de uma cultura em que não faz nenhum sentido pensar o mundo fora da coletividade. Então, eu fui educado, eu fui criado, eu fui encantado, eu me iniciei dentro de uma perspectiva de mundo que, fundamentalmente, só faz sentido coletivamente. O terreiro, no fim das contas, ele te ensina a prática da coletividade. Então, estar em coletividade, estar acompanhado, fazer parte de um grupo grande, diga-se de passagem, que a minha avó teve muitas filhas e filhos de santo, e conviver com essa realidade, de certa maneira, moldou uma certa perspectiva que eu tenho de mundo. Bom, segui a minha vida, me formei em História, né? Da História eu comecei a dialogar muito com a literatura, com a música também, porque acabei fazendo música, aprendi cavaquinho, bandolim, violão, gosto de compor e etc. E dentro desse sentido, no meu trabalho como historiador, existe uma questão que norteia tudo que eu penso, as minhas reflexões e a maneira como eu lanço um olhar sobre a minha cidade, sobre a minha rua, sobre o botequim da minha rua, sobre o meu país e sobre o mundo. E que, basicamente, é o seguinte: na minha percepção, nós que trabalhamos, eu vou falar como historiador, nós que trabalhamos com história, nós, às vezes,
ensinamos, sobretudo, às crianças, e aí eu falo como educador também, porque eu acabei fazendo faculdade de educação. É, além da história, eu fui fazer educação. Nós trabalhamos dentro de uma perspectiva da história, e isso me deixou muito, digamos, impactado desde que eu comecei a dar aula. Porque eu já dei aula no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Eu dei aula em Campo Grande, eu dei aula em Bangu, eu dei aula na Vila Kennedy, eu dei aula em Ipanema, eu dei aula em Botafogo, eu dei aula e dou aula na Tijuca, eu dei aula no Morro da Providência, eu já dei aula em cemitério, já dei aula na Vila Mimosa, dentro de Puteiro, em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar, eu dei aula. E é muito curioso perceber, né, e essa é uma coisa que sempre me instigou, que quando, por exemplo, eu chegava para dar aula para as minhas alunas e alunos de Campo Grande, da Vila Kennedy, daquela região ali de Nhoaíba, da zona oeste profunda do Rio de Janeiro, é curioso como as pessoas tinham uma certa percepção da história como algo que acontece à revelia delas, como algo que acontece fora do ambiente delas, como se a história acontecesse fundamentalmente nos grandes salões, como se a história acontecesse fundamentalmente nos grandes territórios de batalha, estivesse presente nos grandes discursos, nas grandes elaborações, e etc, e etc, e etc. E sempre me instigou no meu trabalho, sempre foi um objetivo fundamental do que eu faço, perceber a historicidade do território. Isso é absolutamente fundamental. Porque a história humana, evidentemente, está acontecendo num gabinete, num palácio, num campo de batalha, mas a história humana está acontecendo no botequim, embaixo da minha casa, onde as pessoas, nesse momento, provavelmente estão tomando uma cerveja e comendo um queijo com salame. A história humana está acontecendo, evidentemente, e ela está acontecendo num plenário onde você debate uma lei importante, mas ela está acontecendo numa encruzilhada onde você está arriando um despacho para Exu. A história humana está acontecendo, evidentemente, numa grande sala de concerto, e ela está acontecendo, evidentemente, numa roda de samba do subúrbio do Rio de Janeiro, onde você canta um partido alto batendo na palma da mão. E eu, particularmente, acho, pensando sobre todas essas circunstâncias, que a gente tem que encarar de frente uma realidade que parece dura, mas não tem como fugir dela. O Brasil institucional, ele foi pensado fundamentalmente como um projeto de exclusão. Eu até escrevi há anos, há muito tempo atrás, um texto chamado O Brasil Deu Certo, e algumas pessoas que leram esse texto, leram não, né? Porque hoje tem uma moda, o cara lê o texto, desculpe, o título do texto, e ele conclui o que você está falando ali. Então, algumas pessoas que pararam no título, né, acharam que eu estava ficando maluco por dizer que o Brasil deu certo. E, a rigor, o que eu dizia é que nós temos que encarar o fato de que a exclusão no Brasil, ela não é resultado de algum projeto que foi mal sucedido. Ela é resultado de um projeto que deu certo. Basicamente, existe um projeto fundamentado desde a colonização, em que a exclusão social é fundamentalmente um objetivo a ser alcançado. Nós somos um país, por exemplo, que inviabilizou a possibilidade de fazer uma reforma agrária no século XIX, porque aprovou uma lei de terras, cujo objetivo principal era impedir que qualquer tipo de distribuição da propriedade mais contundente acontecesse. Nós somos um país que, na República, aprovou uma Constituição que proibia o voto do analfabeto e, ao mesmo tempo, estabelecia que não era obrigação do Estado fornecer a educação pública para alfabetizar a população brasileira. Então, encarar a ideia de que o Brasil institucional é um projeto articulado dentro da dimensão da exclusão, da concentração de renda, da violência, isso me parece algo fundamental. E a minha área de reflexão mais, digamos, contundente é a República. E, sobretudo, a virada do século XIX para o século XX.
Ali se concentram alguns temas que norteiam o meu trabalho. O início da popularização do futebol, da codificação do samba como uma música urbana brasileira, da configuração da Umbanda como uma religiosidade brasileira de fundamentos afro-indígenas e, por que não, europeus também, e que vai, de certa maneira, definindo uma certa forma do Brasil lidar com o mistério, enfim. Então, aquele momento é um momento que me instiga muito. E ali, o que eu reparo fundamentalmente é que a República pensou um projeto de Brasil que eu comparo basicamente a um muro. A República ergueu um muro que basicamente tentou evitar de todas as maneiras, qualquer tipo mais contundente de exercício da cidadania daqueles que a República achava que tinham que ser excluídos do nosso processo civilizatório. O Brasil aboliu a escravidão em 1888. Em 1891, já se aprova uma lei criminalizando a prática da vadiagem. E me parece fundamental pensar, dentro dessa perspectiva, que a República veio com um projeto muito bem acabado, que é um projeto mesmo de branqueamento. O branqueamento no início da República foi projeto de uma geração de intelectuais republicanos, há uma farta documentação sobre isso. E esse projeto de branqueamento, a meu ver, ele se fundamenta em duas dimensões e em duas direções. Primeiro, você tem um projeto de branqueamento que é fundamentado na impressão da cor da pele. Nós temos uma série de leis que podem ser acessadas e estudadas, evidentemente, de estímulo à imigração, em que os debates no parlamento deixavam explícita a ideia de que a vinda do europeu teria o poder, inclusive, de limpar a cor do brasileiro. Se a gente mergulha nos estudos sobre a Sociedade Brasileira de Eugenia e os grandes intelectuais do eugenismo no Brasil, no início do século XX, era explícito, porque você acreditava que a entrada do europeu teria o poder de ir, ao longo de gerações, branqueando a pele do brasileiro, a ponto da gente ter, por exemplo, um intelectual como Silvio Romero, acreditando que, se esse projeto fosse bem sucedido, nós não teríamos mais traços negroides ou indígenas, uso a expressão que eles utilizavam, na virada para o século XXI. Então, existia um projeto de branqueamento, que era um projeto fundamentado na ideia da limpeza da cor da pele do brasileiro. A Liga de Eugenia atuou nesse sentido. E ela atuou com muita contundência. Mas esse projeto de branqueamento também atua numa outra dimensão que me interessa profundamente. É um projeto que atua na dimensão do simbólico, atua na dimensão da cultura, atua na dimensão, sobretudo, vinculada ao apagamento das referências culturais que não fossem eurocentradas. Isso também é muito explícito. Então, no campo da cultura, embranquecer o Brasil era fundamentalmente apagar os traços que pudessem nos desviar daquilo que foi o objetivo civilizatório daquela geração de republicanos, que era transformar o Brasil num país fundamentalmente vinculado às referências da cultura europeia. E aí, uma coisa que me instiga profundamente a entender como, diante desse muro, como diante desse concreto, como diante desse projeto contundente de apagamento, de aniquilação, de mortandade, foram sendo construídas nas frestas formas inusitadas de praticar a vida, formas inusitadas de construir sentido para a vida, formas inusitadas de inventar a vida a partir das experiências do precário. Porque é extraordinário que eu vá sair da conversa com vocês hoje
e vá assistir a um desfile de escolas de samba. Porque as escolas de samba surgiram como grêmios das populações afro-cariocas no pós-abolição, que buscavam criar as suas redes de solidariedade, buscavam criar as suas redes de sociabilidade, as suas redes de proteção social. Isso é fundamental. Então, me instiga muito entender, e aí mais particularmente no Rio de Janeiro da Primeira República, como é que nas brechas, como é que nas frestas desse projeto de exclusão, desse muro de exclusão, você foi construindo sentido de vida. Isso me parece absolutamente fundamental. É por isso, inclusive, que quando trabalhei com samba, eu trabalhei com samba a partir da proposta de um conceito que é o conceito de culturas de fresta, que são aquelas, evidentemente, que operam nos espaços entre os vãos da institucionalidade e vão construindo seus sentidos de mundo aí. E, nesse sentido, a festa, para mim, ela acabou tendo uma dimensão fundamental. Por quê? Conceitualmente, todo o meu trabalho bebe na fonte do terreiro. Então, eu, por exemplo, quando falo de terreiro, eu não penso o terreiro como um espaço de rito religioso. Eu penso o terreiro como qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento, da experiência do ser no mundo. A Marquês de Sapucaí é um território inóspito para quem conhece. A Marquês de Sapucaí, durante a maior parte do ano, é um território inóspito. Mas quando uma escola de samba dobra o cotovelo da pista, quando o cavaco dá o tom, quando o repique chama, quando a bateria vem, aquele território foi terreirizado, porque ele foi praticado na experiência do encantamento do ser no mundo. O viaduto de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, ele é um território funcional. Ele foi construído para que os carros passem de um lado a outro do bairro do Madureira. Mas quando debaixo do viaduto de Madureira começa um baile-charme, quando debaixo do viaduto de Madureira, às quartas-feiras, começa uma roda de jongo, aquele espaço é praticado na dimensão do encantamento da experiência do ser no mundo. Ele é, portanto, terreirizado. Quando falo, por exemplo, das culturas do samba, eu gosto de trabalhar com o conceito de culturas de síncope. E, basicamente, por quê? Porque se a gente pensa o samba, e se a gente imagina o básico, para quem não entende nada de música, porque ninguém precisa também ficar entendendo coisa nenhuma de teoria, nem coisa nenhuma. Mas se você imagina, por exemplo, uma bateria de escola de samba, uma bateria de escola de samba, ela vem com um surdo de resposta, um surdo de pergunta, fazendo isso, basicamente, né? Tum, 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 tum. E assim vai a bateria. Né? Algumas, como a Mangueira, só tem um surdo, algumas, como a da Mocidade Independente de Padre Miguel, inverte, né, a pergunta e a resposta, mas a base é essa. Tum, 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 tum. E aí é muito curioso perceber que quando você vê, por exemplo, um sujeito como eu, que não sei sambar, tentando sambar, a tendência do meu corpo é responder à bateria com aquele clássico dedinho que vai e que vem. E que, a rigor, não está nada errado, porque eu estou na marcação do surdo. Tum, tum. O problema é que o mistério do samba, ele se fundamenta, professor Muniz Sodré já falou sobre isso, ele se fundamenta na ideia de que o corpo que samba, ele não samba nem numa marcação e nem na outra. Ele samba preenchendo o espaço vazio que existe entre uma pancada e outra. É no espaço vazio que o corpo constrói o sentido encantado do samba. É ali que aquele corpo se manifesta. Então, essas culturas, elas se fundamentam nessa dimensão. Na dimensão de você conseguir construir espaços de fresta
E nesses espaços de festa você construiu os seus sentidos de vida, e com códigos e gramáticas, muitas vezes, bastante peculiares, que nós precisamos compreender a partir de um mergulho. Eu vou te dar um exemplo muito curioso. Eu escrevi um livro em 2012 sobre a Portela, para caminhar aqui para as conclusões. Esse livro chama-se Tantas Páginas Belas, saiu em 2012, provavelmente ele vai ser reeditado de forma mais robusta no que vem, porque é o centenário da Portela. Nesse livro, eu falei sobre, por exemplo, a bateria da Portela. E ali eu dizia o seguinte: a bateria da Portela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. 20 de janeiro, no Rio de Janeiro, é o dia de São Sebastião, que nas macumbas cariocas é cruzado ao orixá Oxóssi, o rei da caça do povo de Queto, e ao inquice Mutalambô, que é o grande inquice da caça dos povos dos candomblés de Angola. E é muito curioso porque, como a bateria da Portela ela foi batizada no dia de São Sebastião, o padroeiro dela é Oxóssi. E por isso, a mesma coisa com a Mocidade Independente. A base do toque de caixa da bateria da Portela é o agueré de Oxóssi. Você escuta a caixa da Portela, ela vem batendo o agueré de Oxóssi. E aí, nesse livro, eu dizia o seguinte: olha, a Portela faz o quê na Marquês de Sapucaí? A Portela pode estar desfilando com um enredo sobre a Batalha Naval do Riachuelo. A Portela pode estar desfilando com um enredo sobre a independência do Brasil. A Portela pode estar desfilando com um enredo louvando Tiradentes. Candeia, por exemplo, Antônio Candeia Filho, um grande intelectual brasileiro, fez o primeiro samba de enredo dele para a Portela com 16 anos. 6 datas magnas, parceria de Candeia com Altair Prego. Aí o samba começava assim: foi Tiradentes o Inconfidente, que foi condenado à morte. 30 anos depois, o Brasil tornou-se independente. Era o ideal se fazer um país livre e forte. Independência ou morte, Dom Pedro I proferiu. Aí o samba é todo encalacrado, né? O Candeia gostava disso. E aí as pessoas falam assim: porra, mas esse enredo da Portela fala de uma história oficial do Brasil, né? É. Mas depende do que você perceba nesse enredo. Porque a Portela pode estar falando até sobre a Batalha Naval do Riachuelo. Mas os tambores da Portela estão falando sobre outra coisa. Os tambores da Portela, desde 1928, tocam para Oxóssi do início ao final do desfile. Essa gramática do tambor, ela faz todo sentido para aquela comunidade. Eu vi um desfile do Império da Tijuca, há pouco tempo, há alguns anos, 4, 5 anos, o Império da Tijuca veio com um enredo chamado Olubagé, o Banquete do Rei, que é uma cerimônia muito bonita que você faz para Omolu, nos candomblés brasileiros, sempre no mês de agosto, nas casas mais tradicionais. E é muito interessante porque o samba do Império da Tijuca, num trecho, dizia assim, como é que é? Eu quero ver o Mulu dançar, o Opanigé com o seu xaxará, foi pipoca no alguidar, bandingueiro, sinfonia imperial chegou no terreiro, a Totô Baluaê, meu pai, venha me valer, um banquete para o rei, vamos te oferecer, escola de gente guerreira, que faz o suor da labota e toca o Lubagé no Império da Tijuca. Era um samba muito bonito. Na primeira passada da bateria, quando o samba falou, eu quero ver o Mulu dançar o Opanigé no seu xaxará, com o seu xaxará, a bateria bateu um Opanigé. Tá, 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 tá. Eu escutei aquilo, falei para um amigo meu que está do meu lado, bateram um Opanigé. Esses caras vão bater o Opanigé o desfile inteiro. E eles cruzaram a avenida batendo o Opanigé do início ao fim. E é interessante porque quando eu olhava as pessoas que estavam desfilando, algumas dessas pessoas dançavam no Opanigé.
Porque na música do candomblé, o nome do toque é o nome da dança. O tambor e o corpo se fundem numa coisa só. Então, o Opanigé é o toque de Omolu e, ao mesmo tempo, é a dança de Omolu. E aí você vê na avenida os corpos dançando o Opanigé. Então, é uma gramática plural. É uma gramática sofisticadíssima. Nós somos viciados em gramáticas normativas. Mas para entender a cultura das ruas, é necessário um mergulho nas gramáticas que essas ruas produzem. É necessário entender como no funk carioca, no tamborzão, que é o ritmo clássico do funk do Rio de Janeiro, vibra um tambor que tem a batida do Congo de Ouro nas casas de Angola. Tum, 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 tum. Então, essas percepções, elas são fundamentais. Quando eu falo, portanto, da rua, quando eu investigo, porque acho importantíssimo, o léxico do jogo de bola de gude, quando eu penso a cidade a partir da pipa, eu tenho textos em que eu penso a cidade a partir da pipa, porque você pode contar a história da cidade a partir da pipa. Você pode contar a partir da pipa. Eu, inclusive, é que meu filho pegou, estou com uma pipa extraordinária aqui, que eu separei, ela não está aqui. Do meu lado eu vou achar, que eu vou soltar pipa, primeiro som que fizer aqui na Quinta da Boa Vista. Mas é interessante, porque quando eu falei aqui com o Otávio antes que o cemitério de Inhaúma, para mim, é o melhor cemitério do Rio para soltar pipa, é porque você repara que a verticalização da cidade, ela mata a pipa. Então, onde o prédio sobe, a pipa vai morrer. Eu, uma vez conversando com uma garotada de Nova Iguaçu, da rua onde eu passei grande parte da minha infância, a Rua Castor, a rua hoje está muito melhor, está asfaltada. E, aparentemente, é evidente que uma rua asfaltada é a melhor coisa no mundo. E eu conversando com a garotada, e aí, como é que tá, não sei o quê? Os garotos estavam furiosos, por quê? Porque a rua asfaltada matou a bola de gude. E porque ninguém pensa a cidade a partir da perspectiva da criança. Então, o que eu tento perceber no meu trabalho, para fechar essa introdução, é basicamente entender que as ruas produzem sentidos para a vida que incessantemente buscam restaurar a ideia da coletividade. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais desencantado dentro da perspectiva da individualização. Os nossos corpos são cada vez mais corpos domesticados dentro da lógica do arado, dentro da lógica do trabalho. A festa, ela tem o sentido de restauração da ideia da coletividade. Beto Sem Braço, um grande sambista, partideiro, pensador da cidade, ele tem uma frase que eu uso como mantra na minha vida: o que espanta a miséria é festa. E ele disse essa frase depois de ter ganhado uma grana, porque Zeca Pagodinho gravou uma música dele com o Gui Neto, e ele torrou o dinheiro numa festa na favela do Rato Molhado, uma festa que marcou o Rio de Janeiro. Aí, quando perguntaram como é que ele torrou o dinheiro todo naquela festa, ele falou: torrei porque o que espanta a miséria é festa. E está falando de uma miséria no sentido mesmo, né, existencial até. O meu avô adorava uma frase que eu uso também como mantra. Meu avô dizia o seguinte: a gente faz festa quando a vida está ruim. Porque esse é o sentido da festa. Se fosse boa, ninguém precisava ficar fazendo festa nenhuma. Eu até uma vez falei isso com o Martim da Vila: Martim, a gente festeja porque é ruim, né? Ele falou: claro, se fosse boa, para que a festa? Então, quando você pensa também a dimensão da festa, a dimensão do encontro, a dimensão do baile, a dimensão da roda, a dimensão do terreiro, a dimensão da escola de samba, tudo isso, gente, é reconstrução de sentido coletivo de vida que a rua produz. E a rua está pulsando. E a rua está sob ataque. Eu escrevi um livro, Corpo Encantado das Ruas, para revisitar a alma encantadora das ruas do João do Rio. E para tentar entender como estão as ruas do Rio de Janeiro hoje. E o que eu verifiquei ali é que é uma disputa pela rua que fundamentalmente se instaura na seguinte dimensão: a gente pensa a rua como um ponto de encontro ou a gente pensa a rua como um ponto de passagem?
A cidade é pensada a partir da lógica do encontro entre as gentes, ou ela é pensada a partir da lógica da circulação de mercadorias e de corpos apressados para a lógica do trabalho? Então, essas dimensões têm que ser colocadas. Por isso, eu concluo dizendo que eu me interesso, sobretudo, pela miudeza. Concluo dizendo, finalmente, que quando entrei na faculdade de História, um dos primeiros textos que me impressionaram vivamente foi um texto do Walter Benjamin, As Teses sobre a História. E ali Walter Benjamin falava da necessidade de escovar a história a contrapelo, né? Escovar a história a contrapelo e tal, papapá. Foi uma coisa que me marcou profundamente, porque eu tinha a impressão de que eu já tinha lido aquele texto, e certamente eu nunca tinha lido. Aí, e fecho aqui, eu lembrei um dia. Aquilo que Benjamin me disse num texto que me marcou profundamente, de uma outra maneira já tinha sido medido por um caboclo num terreiro de Umbanda, num ponto chamado Pedrinha Miudinha. É um ponto relativamente conhecido. Pedrinha miudinha de Aruandaí, lajeiro. Isso aí merece um congo. Peraí. Não vou tocar o violão, não, mas eu vou bater um conguinho aqui, senão eu não consigo cantar. Esse violão aqui tá. É assim, ó. Pedrinha miudinha de Luandaí, lajeiro tão grande de Luandaí. Pedrinha do lado, pedrinha do outro, pedrinha de Luandaí. Quem sabe mais é Deus do céu, Jesus, Maria, José. Aí tem um trecho, esse é o trecho que para mim é benjaminiano, fala assim, ó. Três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia, a miudinha que me alumeia. Três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha que me alumeia, a miudinha que me alumeia. Pedrinha miudinha de Luanda. A história contrapelo de Walter Benjamin é a Pedrinha Miudinha de Aruanda. E esse ponto sempre me instigou, porque diz que são três pedras lá na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia. E aí um dia eu perguntei para um caboclo, seu Zé Tupinambá, que trabalha com minha tia, irmã da minha mãe, qual é a amarração desse ponto? Porque eu virei para seu Zé Tupinambá e falei, seu Zé, esse ponto diz que são três pedras na minha aldeia. Uma é maior, outra é menor. A miudinha é que me alumeia. Isso, para mim, é teoria da história. A história que eu quero fazer é a pedra miúda de Aruanda. É alumiar a minha cidade a partir da experiência da esquina. Mas se são três pedras, uma é maior, outra é menor, qual é a terceira? Aí o caboclo olhou para mim com a cara de desprezo e disse o seguinte, a terceira é quem está ouvindo o ponto, é você. E aí, descobri tudo. Então, o que eu busco, basicamente, na rua, é tentar entender a minha cidade a partir da pedra miudinha de Aruanda, a partir dessa filosofia muito sofisticada do caboclo da laje, do caboclo da pedra preta, que trabalhava com o seu Joãozinho da Goméia. Minha gente, é mais ou menos por aí. Eu queria te perguntar algo sobre transcendência, sobre fé, a partir do coletivo, do que tudo que você trouxe, esse universo maravilhoso, né, encantado, como você diz. Eu queria pedir para você falar um pouco da sua fé. Não, a minha fé é simples, eu não tenho. Quando eu digo que eu não tenho, é porque eu acho que a fé não tem importância nenhuma. Até porque eu vou te dizer o seguinte, uma coisa curiosa. Uma vez, essa pergunta, Eugênio, que é ótima, foi feita
Há um grande sacerdote nigeriano que eu conheci, chamado Ogunwande Abimbola, grande babalaô, sacerdote do segredo e tal. Isso já deve ter uns 15, 20 anos e tal. E aí foi feita uma pergunta para ele. Aí, quando perguntaram para Abimbola essa questão da fé, ele deu uma resposta que eu achei muito curiosa, que ele virou e falou o seguinte: a fé foi um problema que vocês do Ocidente colocaram e vocês têm que se virar com ela. Porque ele virou-se e disse o seguinte: nós não somos uma sociedade de fé, nós somos uma sociedade de rito. Então, a rigor, você ritualiza a experiência da vida, né? Há uma ritualização da vida nesse sentido. Então, ritualizar a vida é fundamental. Então, são sociedades que realmente estão na dimensão do rito, né? Quando você pensa, por exemplo, você vai assistir um desfile de escola de samba, tem um ritual todo ali. Pouca gente sabe disso, mas uma baiana de escola de samba, o primeiro giro que ela dá é sempre o giro para a esquerda, porque é o mesmo sentido do giro das rodas de hoje nos candomblés, porque representa você voltar para o tempo da ancestralidade, é no sentido anti-horário. Então, tem uma ritualidade ali que você tem que cumprir, né? Agora, eu gosto muito, muito, não exatamente da fé, mas eu gosto muito de tentar entender como algumas experiências da fé, sobretudo as experiências festeiras, porque tem as experiências da fé que levam ao horror, ao desencanto, à aniquilação do outro. Mas como essas experiências festeiras da fé, elas têm um sentido realmente de construção de um certo pertencimento à coletividade, que é muito bonito. Pô, é muito forte a gente pensar que dentro de um candomblé, o culto aos orixás, as pessoas que se iniciam juntas, passam pelo processo no mesmo tempo, o nome que você dá àquele coletivo daquelas pessoas é barco. Quando você pensa o sentido do horror que o barco traz para a experiência da diáspora africana, o barco é a morte, é o tumbeiro, é a sepultura. Mas quando você renasce a partir da experiência iniciática, né, você transgride aquele barco da morte no barco da ressurreição, da experiência da vida. Então, o que me... Existem candomblés... Se eu fosse falar sobre candomblé, é muito complicado, mas, por exemplo, fundamentalmente, você tem 3 grandes migrações africanas para cá, dentre várias. Mas a do povo iorubá, a do povo banto, todo o conglomerado banto, bacongos e tal, e a do povo fondo, o antigo Daomé, né? Ficar nessas 3. Você tem 3 grandes linhas de candomblé no Brasil, então. O candomblé de Queto, que corresponde ao ritualístico iorubá, o candomblé de Angola, que corresponde à ritualística bacongo, e o candomblé de Jesmari, que corresponde à ritualística fondo, o antigo Daomé. Mas tudo isso, evidentemente, dentro de um processo de circularidade cultural, em que as coisas vão interagindo o tempo todo. Agora, é uma experiência de construção coletiva de sentido de mundo. Quando você me pergunta o que é isso, o terreiro é a experiência de construção do sentido coletivo, né? É a experiência de construção de uma certa ideia de vida que transgride, digamos, a mortandade, né, em vivacidade. E só concluo dizendo uma coisa que é importante. Nas culturas de terreiro, Eugênio, não existe a dualidade entre a vida e a morte. Ela não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A dualidade que existe é entre o encanto e o desencanto. Nesse sentido, pode ter gente que já morreu fisicamente, que todavia está mais viva do que gente que biologicamente está vivendo. Nós estamos aqui com 40 pessoas, dentro da dimensão, por exemplo, da cosmogonia dos candomblés, dessas 40 é possível que 6, 7 estejam mortas, porque estão acossadas pelo desencanto. Todavia, é possível que você tenha um morto que continua vivíssimo. Por quê? Porque a morte, a aniquilação, é o esquecimento. Quando a tua história deixa de ser contada, aí você está aniquilado, você morreu. Mas enquanto a sua história continua sendo contada,
você permanece vivo no grupo. Então, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. E o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o encantamento. Existem mortos que estão dançando mais do que muitos vivos. Por exemplo, acabei de dizer que quem me deu uma lição, Pedrinha Miudinha de Aruanda, foi um indígena que morreu em 1565 no Rio de Janeiro, em Tupinambá, que, não obstante, continua vivo e continua filosofando. Eu acho que passa mais ou menos por aí. Mas fé, eu não sou muito fã de fé, não, eu gosto de rito. Você que pensa, sabe que tem uma história, eu vou contar, muito curta. Contam que Antônio Cândido ia entrar para a Comissão Justiça e Paz e antes pediu para falar com o Dom Paulo, porque Antônio Cândido, era ateu e não podia entrar. E aí, depois de 2 horas, ele saiu e o Dom Paulo falou assim: põe ele na comissão e deixa ele pensando que é ateu. Olha aqui. Mas você sabe que o Fernando Pessoa tinha uma resposta boa para isso. Fernando Pessoa dizia, quando perguntavam o que ele falava: ao meio-dia convém ser ateu, sol a pino, mas quando cai à noite, convém acreditar em todas as coisas. Rapidamente, eu queria apenas citar um trecho do seu livro aqui, O Corpo Encantado das Ruas, que traduz muito o seu pensamento. Depois, eu queria que você desenvolvesse. Você diz assim, naquele capítulo 27, Corpos em Disputa. Você fala assim: as ruas são como arquivos, verdadeiras bibliotecas da história que eu pesquiso, que eu escrevo, pela qual sou apaixonado. Ela, afinal, é ancorada em um princípio. Malucos, crianças, mulheres, bichas, sambistas, funqueiros, amantes desesperados, fracassados em geral, a vizinha do lado, o fantasma, Iaô, a prostituta, a beata, minha mãe, a passista da Mangueira, filha de Deus, filha do diabo, Pierrot, Colombina, Piraque de Araque, o bicheiro, o empurrador de carro alegórico, a assombração, o macumbeiro, o Portuga do Botequim, o Rei Momo, o menino Jesus do teatrinho de quermesse, a rezadeira suburbana, não são objetos da história, são sujeitos dela. Esse capítulo em particular mexeu muito comigo. E depois você fala do carnaval e tal, essa ideia de sujeito da história, dessas oportunidades de socialização. Na verdade, o seu pensamento todo gira em torno das possibilidades de socialização em vários planos, né? Sim. É impressionante. E eu fico muito tentando refletir, hoje, nos tempos de hoje, os espaços de socialização estão se perdendo pelas transformações urbanas, essa coisa da socialização, mesmo com as redes sociais, com tudo isso, as pessoas estão perdendo essa coisa da alteridade, de possibilidade de alteridade, na verdade, de convivência. Então, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso, essa perda de socialização que a gente está vendo. Eu tenho um pavor de que o mundo fique muito sem essas oportunidades. Aí é uma outra pergunta, essa coisa dos evangelistas, dos neopentecostais atacando as religiões africanas, a Umbanda. Isso também é uma coisa que me perturbou muito nesses últimos tempos. É o que eu estou te dizendo. É impressionante como as pessoas, elas muitas vezes têm a sua historicidade, a historicidade roubada. Então, o cara que está aqui embaixo, o garoto que está brincando de pique-pega na praça, o outro que está jogando amarelinha, a senhorinha que está vendendo o bolo dela, a senhorinha que está jogando água de coco, vendendo água de coco, essas pessoas são agentes de histórias. E muitas vezes elas não percebem isso. Eu fiz um projeto, rapidamente, chamado Ágoras Cariocas, em que nós passamos 5, 6 anos percorrendo bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Nós íamos para a praça com microfone, abríamos o microfone para falar. E eu ficava muito impressionado. Eu tive uma experiência, por exemplo, em Honório Gurgel impressionante. Quando eu abri o microfone, comecei a falar um pouco sobre a história de Honório Gurgel, e uma senhorinha de Honório Gurgel virou e falou:
Gente, mas eu não sabia que aqui tinha tanta história. Eu falei, tem. E a senhora quer falar? Aí eu passei o microfone para ela. Ela ficou 1 hora falando, eu não precisei falar nada. Então, isso é impressionante, porque o sequestro da história é um perigo. Isso é um sequestro da história. É você roubar do sujeito a historicidade dele, do lugar dele, da família dele, do povo dele. Então, eu tenho um profundo interesse nisso, eu estou interessado nisso, eu estou interessado no Ajuremá, na Iaú, eu estou interessado na experiência coletiva que acontece na Vila Mimosa, eu estou interessado na criança, eu estou interessado, o meu olhar sobre a cidade é esse. Ele se fundamenta nessa perspectiva. E mesmo no futebol, e eu percebo, né, que é uma perspectiva. Mesmo no futebol, nos estádios. Claro, também. E tudo. Pô. O Corpo Encantado das Ruas é um livro sobre isso. Então, eu falo, por exemplo, de pintar a rua em Copa do Mundo, como é que era aquela tiazinha que chegava com um bolinho de chocolate, distribuía o bolo para a garotada, né? Como é que a gente brincava na rua, como é que era a carniça, como é que era a bola de gude, como é que acontecia esse tipo de coisa, como é que era um espaço, muitas vezes, de socialização masculino que excluía as meninas, porque é uma questão complexa. Mas o que me parece, cada vez mais, é que esses espaços de construção de sociabilidade eles vão sendo atacados por uma cidade que é pensada dentro, fundamentalmente, da lógica da circulação de carro e de mercadoria. Então, não tem condição. Eu cresci, eu cheguei a pegar rã, gente. Tudo bem que era Baixada Fluminense, era valão, ninguém quer valão, pô, valão é horrível, mas a gente pegava rã. Eu brincava muito de bola de gude, eu brincava de búlica, eu brincava de triângulo, eu brincava de mata, né? Tinha tudo isso. E havia ali esse espaço de construção. Eu cresci, por exemplo, vendo as coisas acontecerem coletivamente, a cidade sendo praticada. E isto é exercício da cidadania, num sentido, evidentemente, que não é o sentido clássico, mas no sentido de você praticar a cidade que lhe é negada. Então, é uma cidade que é praticada na rua. Eu falo no Corpo Encantado das Ruas sobre a feira como espaço de construção de sociabilidade. Porque, de vez em quando, eu paro na feira para ver o que está acontecendo. E aí, numa certa ocasião, estava passando um camarada cantando. Isso aconteceu. Eu conto no Corpo Encantado das Ruas. O cara estava cantando. Saudade, amor, que saudade. O samba da Dona Ivone Lara e do Hermínio Belo de Carvalho. E aí a barraqueira respondeu no tom: que me vira pelo avesso, que revira meu avesso. O cara respondeu para ela: cravaram a faca em meu peito. E daqui a pouco a feira começou a aplaudir. É um instante em que a vida acontece. Né? A vida está acontecendo ali. Então, eu tenho uma preocupação imensa com isso, porque eu acho que é um embate mesmo. Né? Toda cidade me parece que é um território em disputa, ele é disputado o tempo inteiro, né? E essa disputa, muitas vezes, ela é aniquiladora das sociabilidades que a rua constrói. O meu filho provavelmente vai conviver só com quem? Com quem estuda com ele? Colégio? Aí é brabo, porque, em geral, você perde, né, essa dimensão da alteridade que a rua lhe proporciona. Eu me preocupo muito com isso. É uma disputa, mas estamos aí. O Corpo Encantado é isso, é exatamente detectar essa disputa que envolve as cidades. O Rio de Janeiro, mas acho que vale, né, para as cidades de uma forma geral. O teu ofício de professor, que é algo que você fala sempre com orgulho e que me emociona toda vez, porque a importância do professor e professor de ensino médio, professor de escola, é algo que jamais para mim será exagerada. Você pretende abandoná-lo, você pretende intensificá-lo. Isso é uma coisa. A outra coisa, partindo dessa ideia das origens, que você me disse, suas origens nordestinas, pernambucanas e tudo mais, já pensou em se debruçar sobre temas como aquele maracatu que acontece, o maracatu rural, que acontece dos interiores pernambucanos, que é das coisas mais belas que eu vejo de manifestação ritualística, musical, cultural do Brasil? É um negócio impressionante. As cores, a chupeta com a flor na boca, o ritmo, os sinos, tudo isso. Isso já te interessa, já te interessou? É algo que te instiga? E terceira, uma provocação. O fato de ser branco, em algum momento já foi um empecilho,
obstáculo na tua vivência religiosa, ritualística, junto às religiões afro-brasileiras? Isso é algo que me alimenta a curiosidade também, porque eu tenho um grande apreço, respeito, curiosidade por tudo que é ligado às religiões afro-brasileiras de origem de matriz africana, como se diz, e eu não tenho nenhuma ligação específica com elas. Mas essa questão racial, às vezes, ela me surge como uma coisa curiosa. Então, eu queria botar essas 3 provocações para você e você decide como vai responder. Um grande prazer, muito obrigado por compartilhar com a gente esses saberes aí. Bom, primeiro, eu não tenho nem mais condição de deixar de ser professor. Eu, na verdade, fiz a faculdade para virar professor. Eu queria trabalhar com criança, né? Esse é um negócio curioso. Então, eu fiz História e eu fui depois para a Faculdade de Educação. Fiz Educação na UFRJ. E a minha ideia, basicamente, era trabalhar com criança mesmo. Eu não fiz faculdade para fazer carreira acadêmica, né? Eu acabei... Até depois eu gostei de escrever livro, mas o primeiro foi quase um acaso também, né? O primeiro livro que eu escrevi é porque eu fui convidado pelo Cássio Loredano, grande caricaturista, meu amigo, numa ocasião em que ele estava bêbado o suficiente para me convidar e eu estava bêbado o suficiente para aceitar, dentro de um botequim do Grajaú chamado Dom Manuel, porque ele queria fazer um livro sobre o J. Carlos, ele pegando as caricaturas do J. Carlos sobre o Rio de Janeiro na década de 20, que ele sabia que eu estudava, e eu escreveria os textos. Aí eu fui fazendo. Mas eu sou professor, o meu habitat natural é a sala de aula. Eu lido bem, se você me vê um dia lidando com a garotada de 11, 12, 13, 14 anos, tem tudo ali. E eu gosto, é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, né? Com todos os perrengues que você possa imaginar, né? Mas eu, fundamentalmente, sou uma cria da sala de aula, eu sou uma cria do ensino básico, né? Eu sou o professor do ensino básico do Brasil. E estou nessa militância há muito tempo. Eu vou me aposentar sim, não tem mais para onde correr, não. Eu vou me aposentar como professor do ensino básico. E eu me divirto, eu gosto, eu levo violão, eu levo cavaquinho. Todo dia eu estava falando de Luiz Gonzaga para a criançada, né? Eu tinha que falar do governo Juscelino Kubitschek, aí eu falei, vamos falar a partir do Luiz Gonzaga. Aí peguei 2 canções de Gonzaga para trabalhar, eu gosto, eu me divirto, né? É lúdico para mim. E eu acho importante, então eu me dou bem com criança, eu gosto, eu prefiro dar aula para criança, por incrível que pareça, né? Esse é um detalhe, então não vou largar de jeito nenhum. Mas eu tenho intenção profunda em trabalhar esse tipo de coisa. Eu, num livro chamado Almanaque Brasilidade, que eu fiz uma homenagem à minha avó, eu fiz um livro baseado no Lunário Perpétuo, né? Que eram aqueles almanaques do sertão e tal, e ali eu falo alguma coisa sobre isso, mas muito en passant, sobre maracatus, sobre congadas, sobre reinados, sobre cirandas e etc., mas eu tenho interesse em escrever um livro chamado Ritos, que é um projeto que eu tenho, todos os meus livros começam pelo título, depois é que eu escrevo o livro, mas chama-se Ritos, e uma das ideias é tentar pensar o sagrado e o profano a partir das culturas, inclusive de maracatus, porque essas culturas que a gente está trabalhando, a dicotomia entre o sagrado e o profano não faz nenhum sentido. Você profana o sagrado e sacraliza o profano o tempo inteiro. Então, se você vê um maracatu rural, está óbvio. Se você vê uma congada, se você vê um reinado, né, se você vê um cortejo de Moçambique, é a sacralização do profano e a profanação do sagrado, que está ali, de uma forma muito intensa. Quanto à questão do branco, eu acho que eu tenho um detalhe na minha vida que é o seguinte, eu nasci no terreiro. E então eu, por exemplo, não tive nenhuma experiência de conversão. Eu não tive conversão nenhuma, eu nasci já, eu não tenho outra experiência. E a minha avó, para minha sorte, ela foi uma Ialorixá muito respeitada na Baixada Fluminense, né? Então, de certa maneira, é uma religião que a gente leva muito a sério a antiguidade, né? E então, de certa forma, o trânsito que eu tenho sempre foi um trânsito muito bom. Até porque também eu passei a me interessar profundamente por outros fenômenos religiosos. Então, eu não sou classicamente um homem, por exemplo, de candomblé, né? O próximo livro que eu vou publicar é sobre o cristianismo popular brasileiro, porque eu costumo dizer que eu não acredito, eu não tenho interesse em saber como a igreja canonizou os homens, mas eu tenho profundo interesse em saber como os homens humanizaram os santos, né? Aquilo que eu estava dizendo, isso me instiga. Mas eu acho que o fato de eu ter nascido num terreiro, ele me colocou numa posição em que eu não vi essa questão do lado de fora.
Agora, é evidente que eu penso essas perspectivas, evidente, a partir de um lugar que é o lugar do branco. Porque eu, por exemplo, sou um sujeito que jamais sofrerei, jamais sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo fundado na impressão da cor da pele. Eu tenho uma coraça que me protege num país racista. Por outro lado, eu professo, eu transito num ambiente, eu transito num universo que é profundamente marcado pela intolerância de quem está fora contra ele. Mas eu, particularmente, tenho uma relação maravilhosa com sacerdotes, nunca tive nenhum problema nesse sentido, muita gente que conhecia a minha avó. De certa maneira, também, eu tive a sorte de ter 2 professores que foram muito importantes para que eu fosse adquirir a noção do meu lugar como branco nesse processo, que foram Ney Lopes e Joel Rufino dos Santos. Joel foi meu grande mestre, o Ney é meu parceiro, escrevemos livros juntos, mas eu, como um nascido em terreiro, talvez não tenha sentido isso, mas eu não tenho a menor dúvida que essa questão é uma questão absolutamente fundamental, e eu não tenho a menor dúvida que a experiência do corpo negro é uma experiência que eu jamais sentirei. Não tenho a menor condição, nem no sentido de tentar imaginar como é isso ou como é aquilo, né? E acho mesmo que o próprio candomblé ele tem uma relação de transcendência, de ancestralidade com os corpos negros que não terá com o meu. Não tem com o meu. Né? Mas é o que eu estou te dizendo, no meu caso eu não tive para onde escapar, né? Eu já nasci. E, aliás, só para concluir, que é uma coisa que eu não sei, mas às vezes eu já lamentei, você sabe por quê? Isso é uma coisa curiosa, não sei se eu já falei sobre isso alguma vez, mas vou falar rapidamente só para fechar essa resposta. Como eu nasci dentro de um terreiro, às vezes eu fico com um pouco de inveja de quem descobriu isso depois. Porque a experiência da descoberta é uma experiência que me parece ser de alumbramento, né? O alumbramento de ver um orixá dançando, o alumbramento de ver um caboclo de pena, o alumbramento de ouvir os tambores. Como eu nasci nisso, foi a minha mais absoluta naturalidade. Então, às vezes, eu acho até que eu perdi alguma coisa do ponto de vista do alumbramento exatamente por conta dessa experiência. Mas eu reflito sobre isso, não tem como fugir. Vê se eu entendi bem. Fé é uma experiência pessoal individual. O rito é uma experiência fundamentalmente coletiva. O bar é o lugar do rito. A igreja é o lugar da fé. Né? E eu acho que isso mostra que você é um cara que, além dessas questões que você trouxe, é um cara profundamente vinculado nos ritos. E não só nos ritos populares, também nos ritos que a mim dizem muito respeito, que são os ritos da historiografia. Então, assim, quando você traz esses ritos, você está dialogando com vivos e mortos que produzem historiografia, né? De uma maneira muito interessante. Né? Quando eu lia, e eu quero trazer para você a pergunta que, na verdade, você me fez pensar uma coisa durante a pandemia que eu queria ver se eu entendi certo, a partir dos seus livros. Eu sentia muito Benjamin nas suas coisas. Né? Até porque você reage desafiando uma dimensão dialógica típica de uma certa sociologia, que é a dimensão que é a dimensão do encantamento e do desencantamento do mundo a partir daquela coisa weberiana clássica e tradicional. E quando você traz o debate sobre a necessidade do encantamento, você traz o encantamento a partir de uma outra lógica, que não a lógica de um certo encantamento conservador e reacionário que hegemoniza por exemplo, o Brasil hoje. E aí eu fico pensando, a partir daquele texto lá que você escreve maravilhoso sobre o Brasil que deu certo, se um dos elementos fundamentais que deu certo no Brasil foi a lógica do país do futuro, a partir da noção de que o Brasil, ao contrário de muitos outros países, talvez de todos eles, não tem um mito fundacional no passado, tem um mito fundacional no futuro. A ideia de que devemos todos, isso foi muito bem sucedido, esquecer de onde viemos, esquecer os navios de onde viemos, esquecer os barcos de onde viemos e concentrar no futuro, onde rompemos os compromissos com o passado. E aí a República Brasileira trouxe isso muito fortemente. Né? E aí, quando eu leio o seu livro, eu penso o seguinte, olha, o que o Simas está propondo é a criação de um outro passado, de um passado encantado, de um passado dialógico.
de um passado presente, né? Eu fico pensando em Benjamin quando ele fala que para o fascismo, a política é estética. E você está trabalhando com a ideia de que a estética é política. Sim. Em algum sentido, o que você está trazendo é a ideia, e eu queria saber se eu entendi o que você quis escrever naquele texto, de que é preciso disputar esse passado. Porque talvez o que nós tenhamos perdido nessa tragédia que nós estamos vendo na política brasileira é que, em algum sentido, a extrema-direita brasileira, nos desafiando, trouxe um projeto de passado. E o que você parece trazer é um outro projeto de passado. Reencantado e progressista. Foi isso? Mas é exatamente isso. Você sabe que eu tenho um texto que é Walter Benjamin e a Pedra de Exu, porque existe um oriquis condensam pequenas sabedorias da cosmogonia urbana. E há um oriquis que diz que Exu é aquele que acerta o pássaro que já voou com a pedra que ainda lançará. Né? E eu sou um sujeito absolutamente convencido da ideia de que a nossa grande disputa é a disputa pelo passado. Porque sem uma disputa rigorosa e fundamental pelo passado, esquece futuro, porque não vai ter. Né? Então, a gente tem que redefinir esse processo mesmo, discutir o que nós fomos e disputar, no sentido mesmo de uma disputa a respeito do que aconteceu e das maneiras como, aí eu acho que é fundamental, das maneiras como foram construídos sentidos de vida, sentidos de brasilidade, transgressores em relação a esse projeto de Brasil oficial, que é fundamentalmente um projeto mesmo que hoje se configura de forma mais explícita como um projeto fascista. Porque, a rigor, nós não saímos da lógica da Casa Grande. O que acontece é uma redefinição da lógica da Casa Grande dentro de outras perspectivas, mas é fundamentalmente aquilo que está lá. Né? Quando eu falo, por exemplo, de encantamento, a perspectiva de encantamento que eu trago não é uma perspectiva que se fundamenta no debate weberiano. É uma perspectiva que se fundamenta na noção de encantaria, né, do encantado, do tambor de mina do Maranhão. Porque para o tambor de mina maranhense, encantar-se é se colocar em disponibilidade para a alteridade. Porque o encantado, fundamentalmente, é aquele que se colocou na posição de tentar entender uma outra experiência. E nós precisamos tentar entender outras experiências, essa pluralidade, né? Essa dimensão que a gente tem de um Brasil que foi aniquilado como projeto em nome de uma certa construção de passado que está aí hoje e é horrorosa, é crucial. Então, eu acho que a nossa... O Benjamin falava isso mesmo, e eu sou um sujeito que bebo muito na fonte do Benjamin. Quando eu trabalhei com o Leandro Vieira para a gente pensar o enredo belíssimo que ele fez para Mangueira em 2016, sobre as histórias que a história não conta, a perspectiva foi toda essa. Nós ficamos conversando uma tarde inteira sobre Benjamin no Bode Cheiroso, e da absoluta necessidade de entender que o que está em disputa no Brasil hoje é o passado. Isso é fundamental. Então, a gente tem que rediscutir, a gente tem que reencantar esse passado brasileiro. E isso tem muita conexão com a minha experiência de cultura de terreiro, porque ela fundamentalmente é uma experiência que bebe na fonte da ancestralidade. Não se constrói o futuro sem você honrar os teus mortos. E mais do que isso, é outra questão fundamental. Nós somos um país, e no caso do Rio de Janeiro mais ainda, diaspórico. Ele é diaspórico. Você pega a cidade do Rio de Janeiro, é só diáspora. É a diáspora negreira, é a diáspora judaica, é a diáspora cigana, é a diáspora nordestina. E se toda diáspora é um fenômeno, é uma experiência de aniquilação, de desagregação, de quebra de sociabilidade, de tudo isso, toda cultura de diáspora é uma experiência de reconstrução daquilo que foi desagregado. Por isso é que não existe cultura de diáspora que não seja coletiva. Não há. As culturas de diáspora, fundamentalmente, são coletivas sempre. Porque elas se articulam na dimensão da reconstrução de uma certa ideia possível de coletividade.
E não tem como fazer isso sem uma disputa vigorosa sobre o que foi, sobre o passado. O que a gente pensa sobre ele? Então, eu acho que a gente precisa construir, só para concluir, e eu me disponho a gente conversar, trocar ideia, eu te sigo em rede também, mas eu acho que a nossa grande tarefa, e às vezes as pessoas parecem que acham estranho dizer isso, nós temos uma grande tarefa, é a tarefa da construção do passado do Brasil. Essa tarefa é urgente. Como é que é possível que o fascismo lance raízes na experiência popular? Como é possível, andando nas ruas do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, vendo como é que a sociabilidade se exercita ali para além daquela precariedade toda e dos riscos, da morte, do sofrimento, da violência, vendo essa vitalidade pulsando. Entretanto, eu me deparo com esse enigma, não é? A adesão ao bolsonarismo, que não se confunde exatamente com a adesão ao mundo evangélico. E o bolsonarismo tem também a sua forma de agregação, só que é por meio do agonístico, não é? Da definição do outro como inimigo a ser eliminado, explorando o que há de pior em nós, né? É uma modalidade de agregação desagregadora, no sentido que você trouxe. Qual é a reflexão que você faz a respeito dessa capacidade que o bolsonarismo teve e tem de ainda tangenciar a sensibilidade popular? Você sabe que essa é uma pergunta que eu tinha vontade de fazer para você, Luiz Eduardo, que acho que pode até responder melhor do que eu, pelo teu trabalho e pela tua experiência. Porque isso realmente é um pasmo, né? É um pasmo, é um negócio... E, aliás, eu acho que essa é a reflexão profunda que nós, progressistas, temos que fazer, né? Porque é muito fácil a gente dizer, é aquele cara que está lá, aquele negócio todo e tal, mas a gente tem que pensar sobre isso. O que me parece, não sei, é uma impressão que eu tenho, primeiro, existe uma pulsão de morte que é muito marcante na nossa história, né? Então, a gente embarcou aquilo que Michel falou do Brasil, país do futuro, que em algum lugar nós chegaríamos a um consenso, né, a respeito da nossa experiência. Nós não somos definitivamente isso, né? O consensuais, isso não tem como. A gente está mais mesmo para recuperar o sentido profundo mesmo do homem cordial do Sérgio Buarque, que a gente sabe que não é o homem cordial que se abraça nem nada, mas é aquele que vai traçando as suas relações pessoais e, a partir delas, engendrando acordos coletivos e etc. O que me parece que aconteceu, e não sei se a gente percebeu isso ou não, mas o bolsonarismo, ele opera numa lógica de construção de pertencimento. Essa construção de pertencimento, eu acho que ela marca muito as experiências do precário, né? Aquilo que o professor Milton Santos chamava de sabedoria da escassez, da necessidade de criar diante da escassez, aquele negócio todo e tal. Então, acho que há um caldo profundamente violento que está latente há muito tempo. O bolsonarismo, a rigor, ele é resultado de um amplo processo que vem lá de trás, e você sabe disso melhor do que eu, né? Isso vem lá de trás. Se a gente for começar a falar sobre isso, a gente vai para o século XIX, vai para o século XVIII, a gente vai ver como é que funciona esse tipo de coisa. Mas me parece que, de alguma maneira, nós, os setores progressistas, nós talvez não tenhamos atentado para esse processo de construção de sociabilidade e construção mesmo de sentido ritualístico de vida que essa extrema-direita vem promovendo. Quando a gente fala, por exemplo, de certos setores neopentecostais, eu sempre tenho muito cuidado de não colocar todo mundo numa caixinha. Existe, evidentemente, espaço de diálogo com evangélicos e tudo mais, mas você tem um cristofascismo que se alimentou exatamente da construção de sentido de comunidade e de sociabilidade, e que, nesse sentido, foi se aproximando de muita gente. De certa maneira, eu não sei, eu tenho muito mais pasmo sobre isso do que qualquer outra coisa, mas eu tenho uma tendência de ir numa linha parecida com aquele esporro, por exemplo, que o Mano Brown deu no comício do Haddad. Até que ponto nós não perdemos essa conexão que se estabelece na experiência cotidiana?
Porque me parece que a gente tem que ter um exercício da política do cotidiano. Essa micropolítica que se estabelece na rua, essa micropolítica que se estabelece na comunidade, isso daí é fundamental. E nós, de certa maneira, perdemos essa dimensão. Eu acho que nós perdemos. Acho que a gente tem que fazer também um meia-culpa, né, desse processo. Porque eles construíram isso dentro mesmo de uma certa estética de ritualização coletiva de um certo passado projetando um certo futuro. E eles estão ali. Então, o homem comum, ele se identificou num certo momento, numa certa circunstância com isso. Eu comecei a achar, Luiz, que esse negócio estava brabo quando eu fui ao barbeiro nas vésperas das eleições e o meu barbeiro falou para mim que a família toda dele votaria no Lula. Mas como o Lula não podia ser candidato, eles então iam votar no Bolsonaro. E naquele momento eu cheguei em casa e falei, olha, alguma coisa está acontecendo, né? Porque, de certa forma, eles também criaram essa percepção do homem comum, né? Do tiozão do churrasco. Tem muito isso latente. Mas eu não tenho uma resposta para isso. É um pasmo que eu tenho e acho que a gente vai demorar a formular uma resposta para isso. Mas o que me parece é que o bolsonarismo conseguiu construir um certo sentido mesmo de experiência comunitária, na negação do outro. Eu costumo comparar com fanático de torcida de futebol. É aquele cara que se identifica com a camisa dele, ele nem sabe quem é o outro que está passando na outra esquina, mas se ele já está usando uma camisa diferente, de antemão ele é aquele que tem que ser aniquilado, né? Então eles conseguiram construir isso. Eu não sei, eu estou no pasmo em relação a isso também, mas acho que a gente precisa disputar o cotidiano. A disputa pelo cotidiano, a grande política é necessária, é evidente, mas essa disputa do cotidiano, essa disputa da rua, essa disputa da esquina, essa disputa da comunidade, essa disputa da festa, isso é absolutamente fundamental. Se a gente ficar pensando na dimensão do macro, sem estar atento para essa dimensão do micro, daquilo que está acontecendo no cotidiano, a gente vai definitivamente para o buraco. Eu acho que a gente precisa ter essa praxis cotidiana mesmo de disputa da cidade, de disputa da rua e de disputa do país e de disputa da política. Isso é fundamental. É oferecer uma alternativa de construção de sociabilidade. Acho que passa por aí. Mas eu não sei, eu acho que você teria uma resposta muito mais precisa. Eu fico pasmo com isso. É uma coisa que me deixa pasmo, né? É pensar que aquele sujeito que, de repente, está ouvindo Pixinguinha, é o mesmo sujeito que pode votar no Bolsonaro, foge à minha compreensão. Em 2004, Luiz Antônio Pierucci escreveu um livro maravilhoso sobre o encantamento do mundo em Max Weber. Luiz Antônio, ele leu a obra inteira do Weber e descobriu apenas 17 ocasiões em que na obra do Weber a expressão desencantamento do mundo aparece. Foi sorte dele porque 6 meses depois a obra estava toda indexada, ele poderia ter feito isso digitalmente, mas aí ele não teria lido com tanta atenção a obra do Weber. E uma das características que ele mostra é que justamente a chegada das grandes religiões monoteístas é uma das mais importantes expressões do desencantamento do mundo. Exatamente porque os rituais, os ritos, a diversidade dos ritos, a pluralidade, o contato direto com o sagrado, entre o indivíduo, a comunidade e o sagrado, isso é dissolvido sob a forma dessas religiões universais. Então, em primeiro lugar, eu queria te ouvir sobre isso e qual é a natureza da ritualização feita pelo conservadorismo religioso no Brasil. Eu fui assessor da Comissão Pastoral da Terra do Paraná durante um bom tempo e que era progressista, que era... Agora, do ponto de vista da tolerância religiosa, da relação com a mulher e da relação com a família, era mega conservador. Tá certo? A caracterização das religiões não católicas era horrorosa. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação entre essa
todo esse conjunto de experiências que você relata e o que nós estamos vivendo hoje e qual é a chance que nós temos de encantamento mesmo das religiões que hoje dominam o país e estão cada vez mais dominando o país. Tem um livro, a sua pergunta, Ricardo, me lembrou de um belíssimo livro que clama por uma reedição do Keith Thomas, que chama-se A Religião e o Declínio da Magia. E ali ele trabalha com uma ideia que é muito curiosa, muito interessante, quando ele diz que o grande inimigo do encantamento do mundo, da magia, não foi a ciência, foi a religião, né? Então, como, de certa maneira, essas religiões elas foram produzindo um desencantamento do mundo exatamente por conta de uma estrutura monoteísta, né? E eu acho que opera numa dimensão mesmo. Agora, por outro lado, isso é mais complexo. Nós temos um cristianismo brasileiro que é muito curioso, porque o que acontece? Quando a Igreja católica começou a surgir, não havia culto aos santos. Mas em 50 depois de Cristo, houve um concílio famoso, que é o Concílio de Jerusalém, né, com Pedro, com Paulo e Tiago, e naquele Concílio de Jerusalém é que fica decidido que o não-judeu poderia ser cristão. E eles enfrentaram ali um problema sério, porque eles estavam diante de uma sociedade politeísta, que era a sociedade romana, em que você acreditava numa pluralidade impressionante de deuses, e como é que você iria convencer aquele pessoal todo de que não é para acreditar mais naquela pluralidade, porque só tem um? E aí a solução brilhante é o culto aos santos, né? Porque o santo, de certa maneira, se torna o intermediário. Então, é uma espécie de politeísmo dentro do monoteísmo. E aí isso produz um certo cristianismo do fantástico que é interessantíssimo, né? Que é muito interessante. Mas eu acho que acontece isso mesmo. Eu acho que a religião, sobretudo uma estrutura religiosa muito fechada no monoteísmo e que disputa um mercado da fé, né? Ela produz incessantemente o desencantamento do mundo, porque você opera numa lógica que é a lógica da desqualificação do outro. Quando você pega, por exemplo, as religiosidades afro-indígenas, elas se fundamentam na dimensão do encantamento, na dimensão da folha, na dimensão da canção, na dimensão do corpo, na dimensão da dança, na dimensão da estética esplendorosa das roupas e etc. Para combater esse tipo de coisa, você produz um discurso da secura, você produz um discurso de desencanto, né? Então, acho mesmo que a questão é essa, é uma questão importante. Agora, por outro lado, essas práticas religiosas transcendem a experiência do templo. Quando a gente fala, por exemplo, dos terreiros, é o que eu falei agora, você não tem como estabelecer uma dicotomia entre o profano e o sagrado. Então, você está sacralizando o profano e profanando o sagrado o tempo todo. A escola de samba que ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro, ela faz um grande ritual para Exu, né? O desfile da Grande Rio foi um grande ritual, a ponto de você não conseguir estabelecer o limite entre o profano e o sagrado. Qual é o limite? Onde é que se estabelece esse limite? Você não tem, você vive uma experiência expansiva da dimensão do encantamento do mundo. Agora, você tem certas designações neopentecostais que, ao invés, isso é mais complicado, ao invés de simplesmente combater e tentar aniquilar essas ritualísticas do encanto, elas buscam ressignificar a ideia do encantamento. Então, você pega, por exemplo, uma Igreja Universal do Reino de Deus, que ela não nega nenhum procedimento da Umbanda. O que ela faz, na verdade, é ressignificar aqueles procedimentos numa outra perspectiva. Então, você vai ver que a Igreja Universal do Reino de Deus tem sessão do descarrego, né? E a sessão do descarrego está ocorrendo com folha, com tudo isso. Me parece que é um embate. A gente vive um embate. Esse embate é muito sério. E acho, só para concluir, que esse embate transcende o campo da religião e ele é um embate que fala sobre o Brasil que a gente quer. Que Brasil a gente quer? É esse projeto cristo-fascista que a gente está vendo aí? Desencantador? Domesticador dos corpos? Adequador dos corpos para uma lógica fundamentalmente ligada ao trabalho? É isso que a gente quer? E aí eu acho que até os setores mais progressistas do cristianismo precisam estar atentos.
Por quê? Porque me parece que nós temos um projeto de aniquilação do corpo. E acho que essa aniquilação do corpo ela opera em 4 dimensões. Ele é o corpo encarado como ferramenta de trabalho, é o corpo da mulher que é encarado como uma ferramenta reprodutiva e a serviço do macho, é o corpo do homem que é domesticado na lógica da virilidade, porque a lógica da virilidade é uma lógica de domesticação do corpo masculino. E todos esses corpos são, desde o período colonial, fundamentalmente normatizados dentro da dimensão da possibilidade do pecado. Enquanto as religiões afro-indígenas operam numa dimensão completamente distinta. Para as religiões afro-indígenas, a única maneira de você ter contato com a divindade é através do teu corpo. O corpo não é fonte do pecado. É a única possibilidade concreta que você tem de contato com o divino. Porque o Deus dança aconchegado ao seu corpo. Né? Então, são 2 dimensões da corporeidade completamente diferentes. Acho, portanto, que até as dimensões mais progressistas do cristianismo, elas precisam fundamentalmente pensar a corporeidade e o papel da corporeidade na história do Brasil. Isso é que eu acho interessante. Dá até vontade de fazer um fio no Twitter sobre isso. Eu fiquei mais próximo do seu tema, porque me pediram para escrever sobre a independência, e eu acabei de escrever um texto que vai sair publicado daqui a alguns meses, 2 ou 3 meses, chamado A Terceira Margem do Ipiranga, em que eu tento mostrar exatamente isso, quer dizer, que o mundo, o que você chama do Brasil institucional, ele passa o tempo todo reduzindo o tamanho do povo institucional em relação ao povo civil, ao povo da rua. Mas a rua tem sempre propostas, não é que a rua estava calada, né? O Brasil tem propostas para a formação da sociedade brasileira nas ruas desde o início, desde a disputa pela independência. E o que acontece é que cada momento constituinte do que nós somos hoje representa, como você disse mesmo, uma etapa de restrição, exclusão do povo civil do Brasil institucionalizado. E isso tem feito com que o Brasil caminhe sempre num sentido de muita repressão do sentimento popular. Mas o que é interessante, que eu acho que você é dos que melhor explica isso, é que apesar desse projeto de exclusão e apesar desse processo de reinstitucionalização do poder excludente no Império, depois nas repúblicas, né, a rua não morre. A rua continua dizendo que ela quer ser ouvida e talvez esteja aí também um pouco a sedução dessa conjunção cristo-fascista que você falou, que ouve o povo, né? E a gente parou de ouvir. Acho que é interessante, já estou curioso por esse texto, porque é muito curioso mesmo, e aí tem a ver com o que o Michel estava falando. É muito curioso como se construíram narrativas sobre o passado, que inclusive construíram no senso comum, e a gente tem que lidar com isso o tempo todo, né? A ideia, por exemplo, do país que nunca se mobilizou, a ideia do povo que sempre foi plateia e que nunca quis ser protagonista, né? É consagrada. Eu quero ler esse texto também, porque há uma certa historiografia que consagra, e eu que lido com criança, a gente tem que lidar com isso. Eu pego material didático, por exemplo, que continua vendendo a ideia de que o Brasil passou por um processo de independência que se limitou a um rearranjo que excluiu completamente a rua, como se não houvesse projetos alternativos que estavam ali se digladiando o tempo todo. Isso. Né? Então, essa dimensão do passado como uma disputa é que me parece fundamental. Ou a gente disputa vigorosamente esse passado, não dá para disputar o futuro se a gente não disputar esse passado. Porque se a gente já sai de antemão achando, olha, que realmente nós nunca tivemos povo, nós nunca tivemos rua, nós temos uma história que basicamente foi construída por cima, acabou. Então, essas dissonâncias, essas vozes, isso que está acontecendo o tempo todo, isso precisa ser recuperado, a história precisa dar conta disso.
né? E aí eu vou muito nessa linha do Benjamin mesmo, da necessidade do contrapelo. Então, escovar contrapelo essa história é fundamental. E me parece que essa é uma tarefa urgente nas reflexões sobre o bicentenário da independência. Porque o que eu vi até agora de programação oficial sobre o bicentenário da independência é terrível. Né? Então, você está pensando, por exemplo, que no Rio lavar a estátua do Dom Pedro, você imagina isso. Né? Tudo bem que lavar a estátua do Dom Pedro na Praça Tiradentes, acho justo que lave, mas a discussão sobre esse processo tem que ser muito mais ampla. E me parece que é aí que eu tenho a impressão, só para concluir, que a gente precisa, foi até um texto que o Otávio leu, um texto meu, a gente precisa entender, né, a rua a partir de uma dimensão de protagonismo na construção do Brasil. E na construção do embate entre a brasilidade e o Brasil. Eu gosto muito de pensar a brasilidade e o Brasil a partir da ideia do tensionamento. Acho que é por aí. Essa é uma tarefa que a gente tem fundamental. E que, inclusive, se desdobra não só na reflexão, mas no campo da pedagogia, que é um campo em disputa. E hoje ainda mais. A gente teve uma reforma do ensino básico agora complicadíssima, né? Então, a gente está num embate terrível. Mas eu acho que é por aí. Já estou curioso para ler o texto. Essa terceira margem, essa ideia, inclusive, é excelente, é ótimo. As terceiras margens, né, dos eventos da história do Brasil. É isso, essa dimensão que eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais. Como foi a arqueologia, né, se envolver com a descoberta, né, dos degraus lá do cais e da emoção que é esse trabalho, né, a importância para a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Na verdade, o que aconteceu ali? Isso até tem um documentário, para quem quiser assistir, se puder botar o link, Roda dos Saberes, né, que foi um documentário em cima de todo o processo ali da descoberta do Valongo e tal. Porque o que acontece? Tem uma luta muito grande, que é uma luta que passa por uma historiografia, que tem como protagonistas grandes historiadores negros e tal. Eu, por exemplo, pergunto assim, você é um especialista em história africana? Eu falei, não, eu estudo o Rio de Janeiro. Mas quando você vai estudar o Rio de Janeiro, se você tirar do Rio de Janeiro a história dos africanos e africanas que foram escravizados, não vai sobrar quase nada para falar sobre a história da cidade. E aí é muito interessante, porque o que acontece? A nossa perspectiva ali era reconstruir também uma certa historicidade dos que foram escravizados. E era tentar mostrar que aqueles corpos que entraram no Valongo, eles não eram simplesmente corpos adequados à lógica do trabalho. Mas ali você tinha uma transferência também, uma diáspora de tecnologias, uma diáspora de sonoridades, uma diáspora de cosmogonias, uma diáspora de percepções sobre o mundo. E aquilo foi muito impactante, porque na época em que começou o trabalho, todo mundo sabia que alguma coisa ia ser encontrada ali. Porque o soterramento do Valongo, ele faz parte da disputa pela memória da cidade. Sim. Então, quando vem lá atrás a reforma Passos, aquele negócio todo, primeiro foi o cais da Imperatriz, aquela coisa toda. Mas encontrar o Valongo foi foi um impacto violento. E nesse documentário, nesse trabalho que mostrou esse processo, o que a gente queria dizer é que o Valongo é um testemunho do horror, o Valongo é um testemunho de morte, mas a gente também pode pensar o Valongo como um elemento de transgressão da morte em força de vida. Né? Quem eram essas pessoas? Vamos reconstruir as sonoridades, que sons essas pessoas escutavam, o que elas comiam, né? Que utensílios elas utilizavam. Então, isso, para mim, é fundamental. É tentar entender o africano que veio escravizado como um agente civilizador da cidade. E eu uso aqui civilização no sentido provocativo mesmo. Quando eu falo disso, é para dar uma provocada. Ele é um agente civilizador, porque ele prevalece. Ele prevalece. Então, me parece fundamental nesse processo entender que a descoberta do Valongo, né, o lugar de memória que o Valongo representa, ele não pode se limitar ao lugar de memória do horror. Ele é um monumento ao horror, ele é um monumento à lembrança da morte,
mas ele também é um monumento de transgressão no sentido da produção da vida. E eu até escrevi no Corpo Encantado das Ruas uma frase que me foi... eu pensei essa frase exatamente por causa do processo todo do Valongo, quando, na época, uma jornalista, não lembro do jornal, foi de São Paulo, do estado de São Paulo, Folha de São Paulo, me perguntou qual era, para mim, o grande símbolo do Rio de Janeiro, só para concluir. E eu virei, o que para você simboliza o Rio? Isso é difícil, né? Você responde uma coisa de cada vez. Mas, na época, me ocorreu responder, para mim é um pedaço de pau. Ela perguntou, mas por que um pedaço de pau? Eu falei, porque é o pau que dá no corpo, mas que é transgredido em baqueta de dar no couro do tambor para reinventar o mundo como samba. Né? É o Aguidavi. Então, é o pau que dá no corpo, mas é a baqueta que dá no couro. É o pau que dá no corpo que você arranca da mão do feitor, você corta no meio e você já fez uma trave. Bota um pau aqui, o outro ali, daqui a pouco a garotada está jogando um altinho. Né? Então, foi muito impactante. E eu convido a quem não assistiu, assistir esse documentário que chama-se Roda dos Saberes. Tem, inclusive, por conhecerem pessoas de fora do Brasil, ele está legendado em francês, ele está legendado em inglês, e ele vem exatamente naquele processo de todo o trabalho que envolveu o caso do Valongo. Quando você fala assim, o Brasil que deu certo, né, como o Brasil da exclusão, né, o Brasil que foi sendo montado por branqueamento, etc., eu já queria fazer uma primeira reflexão que você falasse um pouco. Na verdade, esse Brasil não deu certo exatamente porque a cultura resistiu. Né? A força da cultura popular, da cultura negra, da cultura indígena, que hoje busca, inclusive, ser fortalecida. Então, de uma certa maneira, esse projeto de Brasil branco, desse Brasil da exclusão, né, ele foi, de alguma maneira, a resistência evitou que ele se aprofundasse. Eu vou falar um pouco de São Paulo, né? Você é uma pessoa do Rio, eu conheço bastante o Rio, mas eu queria falar sobre São Paulo, sobre dois aspectos importantes de São Paulo. Primeiro, eu queria que você, não sei o quanto que você acompanha, mas São Paulo teve não sei, eu não diria que é uma recuperação, eu diria que é uma invenção da cultura periférica, né, que é uma cultura que vai renascendo a partir da diáspora, né, as várias diásporas que São Paulo também foi o espaço, o lugar, né, das diásporas nordestinas, da diáspora negra, né, da diáspora também dos imigrantes, mas particularmente a cultura periférica ganhou uma força em São Paulo que hoje ela está presente E eu queria que você fizesse um pouco essa reflexão, né? Você falou muito dos terreiros, do candomblé, que também tem em São Paulo, né? Mais forte hoje do que isso em São Paulo é a efervescência da cultura periférica e que está ganhando uma expressão na cidade muito forte. E a segunda questão tem a ver com o urbanismo e com a rua, né? Porque também há, nesse processo mais recente, a busca de recuperação da rua para as pessoas. Né? Então, em São Paulo, mas também isso é no Rio, existe um processo, que é o processo, por exemplo, do carnaval de rua, né, com os blocos buscando ocupar a rua, também um carnaval ressignificado em relação ao carnaval da escola de samba. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Nós temos uma série de iniciativas que buscam retirar os carros para poder as ruas serem reocupadas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a Paulista Aberta virou a Praia Paulistana, mas não é a Praia Paulistana, virou uma arena cultural, onde todas as manifestações culturais, com toda a diversidade, aparecem. Então, que de uma certa forma também é uma resistência, né, a essa cultura do automóvel que se implantou na cidade. E como é que você vê isso? É claro que a recuperação da rua como espaço de sociabilidade, que você faz muito, né, muito bem no teu trabalho, ele também nos lança o desafio de uma recuperação da rua como espaço da cultura, como espaço da sociabilidade, como espaço da brincadeira, né, como espaço das crianças, né, e que perspectiva você vê para o futuro nessa linha que, no fundo, ela também é uma grande disputa que nós estamos fazendo
em termos de projeto de futuro das cidades. Quando você fala do Brasil que deu certo, é verdade. Aí eu sempre digo isso, o Brasil deu certo. A questão é que a brasilidade, ela tensiona o Brasil. Então, eu gosto muito de trabalhar um embate entre o Brasil e a brasilidade. O Nina Rodrigues, sem nenhum... Ele não fala isso alegre, ele não fala isso feliz, pelo contrário, ele fala isso até com uma certa tristeza. Mas ele diz num certo texto, que eu não me lembro exatamente qual a referência, mas ele fala uma coisa interessante, que o colonialismo não venceu porque o colonizado transformou a colonização num jogo, né? É jogar. E, de certa maneira, eu evoco aqui a figura de Mestre Pastinha, o grande nome da capoeira de Angola. O Mestre Pastinha dizia uma coisa muito interessante, que a lógica não é você aniquilar o seu inimigo. A lógica é você jogar com ele. Até porque, se um aniquila o outro, o jogo termina. E o que dá a dimensão da capoeira como uma experiência de vida é o jogo. Então, é interessante, Pastinha dizia isso, né? O jogo, a lógica é o jogo. Nós vamos ganhar? Não, nós não vamos ganhar, mas nós vamos jogar. Então, trazer a experiência para a lógica do jogo é interessante. E eu acho que esse Brasil institucional, né, que se pensou como um projeto de exclusão, e aí, nesse sentido, dá certo, ele acaba sendo, é a reflexão que eu faço, ele acaba sendo comido por dentro pela lógica da brasilidade. Por quê? Porque todo muro tem fresta. E nas frestas você vai operando dimensões de sentidos de vida, né, que acabam, de certa maneira, inviabilizando esse muro. Não dá, porque ele vai ter a fresta. Então, acho que é por aí mesmo. Eu acho que há um embate entre esse Brasil horroroso e uma brasilidade que se manifesta nas culturas negras, uma brasilidade que se manifesta nas culturas dos povos originais, uma brasilidade que se manifesta nas culturas de rua, uma brasilidade que se manifesta nesse cristianismo do fantástico, na lógica dos terreiros, nos batuques de samba, de tudo mais, que afrontam o Brasil oficial e transformam, né, tudo isso em jogo. A gente está jogando, porque a vida é uma rinha, é assim que a coisa vai funcionando. E quanto a essa questão de culturas periféricas, eu acho que São Paulo, eu não conheço bem, mas eu me interesso profundamente por São Paulo, sobretudo por conta da experiência de São Paulo com samba, né? Com um certo tipo de samba de São Paulo que é interessantíssimo, o batuque de Pirapora de Bom Jesus, o samba de bumbo, as rodas de tiririca no Largo da Banana. Então, tem uma tradição de uma São Paulo negra que é muito interessante, e que, aparentemente, ela é meio obnubilada, né, por um certo discurso daquela São Paulo. Eu acho interessante isso. E digo mais, Nabil, eu acho que não são nem só as grandes diásporas, mas as microdiásporas urbanas. Porque o crescimento das grandes cidades e a maneira como elas se desenvolveram gera diásporas internas o tempo todo. E é muito curioso como uma população que se desloca daqui, é obrigada a ir para lá, vai reconstruir seus sentidos de vida ali, né? E esses sentidos de vida vão reconstruindo esse processo todo. E aí a gente chega a um ponto que me parece que é importante em São Paulo, que de alguma maneira é fundamental no Rio. Do ponto de vista cultural, o que é periferia virou centro. Então, a própria percepção de centro e periferia, ela é transgredida. Né? O que é a periferia nesse caso? Ela tem uma centralidade como produtora incessante de cultura. E ela tem uma centralidade como produtora incessante de cultura das ruas. E produtora incessante de cultura das ruas que vai dialogando o tempo todo. Não é só aquela coisa pejorativamente chamada de naif, não. É cultura de altíssimo nível, de altíssima qualidade. É arte muito potente. E aí, dentro dos limites que eu poderia dizer, eu acho que realmente a gente cai na disputa pela cidade. Quando a gente pensa num carnaval, quando a gente debate o carnaval, o que a gente está debatendo fundamentalmente é a rua. É o uso da rua. Como é que essa rua pode ser usada? Porque existe, por outro lado, um risco, que é o risco de mercantilização desse processo todo. Esse carnaval de rua, por exemplo, ele vive num fio da navalha. Essa espontaneidade que caracteriza um carnaval de rua é afrontada, por sua vez,
por uma tentativa de adequar esse carnaval de rua a uma lógica de ordenação urbana, que é também uma lógica ligada ao mercado. O que isso pode gerar de circulação de capital para a cidade? De toda maneira, o que me parece fundamental é que a gente precisa cada vez mais encarar a cidade como um território em disputa. A minha percepção para o Rio de Janeiro, acho que pode ter a ver também com São Paulo, eu costumo trabalhar com a ideia de que há uma disputa efetiva entre o território e o terreiro. E aí eu gosto de pensar o território como um espaço funcional dentro de uma certa lógica urbana da circulação de carros e mercadorias, e gosto de propor a ideia do terreiro como um espaço praticado na dimensão do encantamento da experiência do ser no mundo. Terreirizar a cidade, eu acho que é uma tarefa urgente. Então, quando você vê uma Avenida Paulista cheia de manifestação de arte, de periferia, de tal, aquilo está terreirizado. A Paulista, naquele momento, está sendo praticada na dimensão do terreiro. E essa disputa, para mim, é decisiva. É isso que vai determinar o futuro das cidades. O que a gente quer? A gente quer a cidade pensada como o encontro, a gente quer a cidade pensada como um caldeirão pulsante de culturas, a gente quer a cidade pensada nessa dimensão que ultrapassa os limites de uma excessiva mercantilização da vida, a cidade pensada como experiência coletiva do lúdico, a cidade pensada como experiência coletiva do jogo, a cidade pensada como experiência coletiva de redefinição e transgressão dos sentidos que enclausuram a gente em caixotes. É isso? Então a gente tem que disputar a cidade. E me parece, concluo com isso, que a gente não tem alternativa. A solução vem das periferias. Ela não vem da centralidade. Eu estou cada vez mais convencido disso. As cidades estão pulsando nas periferias. O Brasil está pulsando nas encruzilhadas. O Brasil está pulsando nas frestas. E eu acho que só a partir dessas frestas é que você consegue efetivamente sacudir o muro. Não vai derrubar, porque é um jogo. Está todo mundo jogando. Mas a gente chega lá, a gente traz o jogo para a roda. Game.